Em relação ao empate, é lógico que empatar em casa não é bom, mas assim, o jogo nosso não encaixou da forma que a gente acredita, até pela forma que o Monte Azul joga, né? Uma marcação individual, um jogo chato, um jogo difícil de jogar. Não é à toa que esse time aí foi campeão da Copa Paulista, né? Teve acesso agora para a Série A2, que é a mesma divisão que a gente vai jogar no ano que vem. Então é um time chato, um time jovem, né? A molecada que tem gás, então nosso jogo não encaixou, foi um jogo equilibrado que eu acho que o resultado final foi justo. Neymar, boa noite. Boa noite. Souza, TV Cidade de Limeira, Notícias do Esporte. Eu queria que você analisasse o seguinte: a Inter no campeonato segue invicta na competição, são 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Como que vai ser trabalhada essa questão durante a semana para ir para o Paraná com foco total para cima do Cascavel? Perfeito, a gente sabia que a vitória aqui era importante por ser um jogo em casa, né, e ter 2 jogos fora agora, né? O Cascavel teve mais uma derrota de goleada, então assim, é um time que vai vir com tudo para cima de nós em casa, né? Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. E depois o Cianorte, que é o time que, se eu não me engano, agora está na liderança, né? Se eu não me engano, passou nós por gol aí. Então, 2 jogos bem difíceis, a gente sabia da importância de ganhar hoje, porém, foi o que eu falei no vestiário ali, nós tivemos uma boa vitória no primeiro jogo fora de casa, então acho que está dentro do planejamento, seria normal a gente empatar com o Goiatuba lá e ganhar hoje, estaríamos com os mesmos 7 pontos. Pesano, a gente sabe que a Série D tem esse problema com imagens e às vezes vocês utilizam essas imagens de transmissões para poder analisar o adversário. Sim. Pela falta disso, a gente percebeu, até falamos na transmissão, que a Inter entrou um pouquinho apática com relação às outras 2 partidas, né? Recebendo muito o Monte Azul pressionou a Inter com mais escanteios, pelos aplicativos. Sim. Mais posse de bola. Eu quero que você faça uma análise desse jogo, eu digo, inferior aos outros 2 que a Inter teve e que você pediu no intervalo. Você fez algumas mudanças, a Inter teve essa diferença um pouquinho, mas ainda foi muito pouco para a Inter poder criar e chegar num gol, no empate. pelo menos, no empate, no segundo tempo. Eu queria que você falasse dessa atuação um pouquinho abaixo, até os jogadores ali no campo reconheceram esse tipo de jogo. Não, perfeito, concordo, e você tem razão quando você fala, eu estou aqui com as estatísticas, né? Realmente eles tiveram mais posse de bola, né? Eles tiveram mais bola parada, só em finalizações que a gente teve 14 e eles 13, mais equilibrado. Foi o que eu falei aqui agora há pouco, por isso que eu considerei o resultado justo. O empate acho que foi o mais justo, porque se a gente for analisar aqui pelos números, que não é só os números, né? Você pode fazer um jogo sem posse de bola, sem finalização e ganhar com uma finalização só, às vezes até com um gol contra, você pode ganhar o jogo. Então, mas eu acho que considerei o resultado justo dentro desse cenário. Concordo, eu não diria apático, mas eu diria que aí eu tenho que dar um mérito para o adversário. Quando a gente analisa um jogo, eu tenho que analisar os 22, não só os meus 11. E aí mérito do adversário, como eu falei, um time jovem, que não ganhou nenhum jogo na competição, né? Eles perderam o primeiro jogo em casa, então eles tinham que ganhar o jogo hoje. Eles fizeram 4 mudanças em relação ao último jogo e é um time bom, é uma boa equipe, né? Foi o que eu falei, olha os resultados deles aí nos últimos 2 anos. Então, eles conseguiram envolver a gente no começo do jogo, eu acredito que a gente equilibrou ali no meio do primeiro tempo, e o segundo tempo já foi um jogo um pouco mais aberto, porque nós entendíamos, tanto que eu termino o jogo com 2 centroavantes, né, com um volante apenas, e o jogo ficou aberto. E aí, por eles marcarem individual, isso é uma marcação muito chata, que eu dou mérito para eles, são poucas as equipes que fazem isso hoje. O Maringá recentemente, né, teve acesso para a Série C marcando individual, é muito difícil marcar individual, e aí eu tenho que tirar o chapéu para eles, que eles conseguiram envolver nós nessa questão da fase defensiva deles. Então, eu gostaria de saber de você como é que preparar a equipe para enfrentar agora o Cascavel, uma equipe que ainda não venceu nessa competição, preparar os jogadores já pensando nessa equipe. Perfeito. É importante a gente recuperar, né, os pontos. Agora, assim, eu sempre costumo dizer que é uma competição na primeira fase, pontos corridos, então você tem que somar ponto. Né? Quando você empata, você deixa, por exemplo, o Monte Azul, querendo ou não, a gente arrumou um ponto mesmo em casa, ok, mesmo sem torcida, mas a gente arruma um pontinho e tiramos a vitória deles, que eles poderiam, né, tá mais perto da gente agora. E é a mesma coisa que aconteceu com o Goiatuba na primeira rodada. Então, agora é trabalhar, ver como vai ser aí o Cascavel, como é que é a equipe do Cascavel, analisar, né? Eu vi que eu só vi o primeiro jogo deles, que jogam com 3 zagueiros, também é um jogo difícil. Eu trabalhei lá no Cascavel, é muito difícil jogar lá no estádio deles, mas agora é descansar, esfriar a cabeça. Segunda-feira a gente retoma.
Demir, eu queria que você explicasse esse retorno do Lucas Bochecha, um jogador muito importante no Paulistão, na Copa do Brasil. É um jogador que com certeza vai agregar muito nessa Série D, né? Perfeito, a gente fica muito contente, não só do Bochecha, mas como do Pedro Bortoluso, né? O Pedro fazia mais de um ano que não jogava. E aí o que eu entendo? Eu preciso fazer uma gestão de grupo. E nós montamos um elenco qualificado, né? Nós entendemos disso, que nós temos aí, como eu falei já, 2 a 3 jogadores com qualidade para a posição. E eu preciso fazer essa rotação. O Igor até me perguntou no intervalo ali do goleiro, por exemplo. Sim, eu troquei o goleiro e a gente, o reserva, né? Então é importante a gente ter esse rodízio. Nos 2 jogos eu troquei 2 jogadores, hoje eu tirei o Antônio, tirei o Albert, que vinha jogando, né? E isso é importante, porque lá o nosso objetivo é muito maior do que o jogo com o Monte Azul só. É lá na frente que a gente tem que olhar. Então eu preciso ter todos esses jogadores prontos. Por exemplo, o Bochecha fazia tempo que não jogava, o Pedro nem se fala. E esses caras, estando prontos, jogando lá na frente, eu tenho certeza que eles vão nos ajudar. Fezan, a Inter estreou fora de casa, teve 2 jogos em casa, agora parte para 2 fora de casa. Obviamente que na matemática que faz ali de pontuação, né, a comissão técnica faz, teoricamente 6 pontos seriam nessas 2 vitórias em casa. Perfeito. Como chega agora essa equipe, como você vai trabalhar o mental dessa equipe depois de um tropeço, entre aspas, por conta do empate hoje, e tendo que jogar 2 fora agora na sequência, e depois aí volta em casa contra o Itabirito, aí já com torcida. Perfeito. Que por sinal, né, a gente está bem ansioso para esse jogo com torcida, né? Faz diferença. Você vê aí, foi uma briga, né? Foi uma briga que aconteceu para a gente não ter o torcedor aqui hoje. Então, assim, isso é um prejuízo para a instituição. Isso é um prejuízo, né? Então, hoje fez falta o torcedor aqui, do mais como estava o jogo. Né? Com erros de arbitragem, com o time do Monte Azul, um time chato, envolvente, marca forte, um jogo que estava disputado, a torcedor faz a diferença. Então a gente precisa também considerar isso. Mas, vendo a sua colocação no início, acho que não muda nada, Igor. Eu falei até antes da competição. Eu tenho como característica sempre jogar para vencer. Né? Independente se é em casa, se é fora, dependendo do adversário, é lógico que a gente sabe da dificuldade de enfrentar um Cascavel, e vamos falar só no Cascavel nesse primeiro momento, que acho que é o próximo passo, vamos degrau a degrau, focar no Cascavel, é um jogo dificílimo. Cascavel, como ele falou, não ganhou nenhum jogo, mas é um jogo dificílimo. Eu conheço a equipe, né? Como falei, já trabalhei lá, conheço como é difícil jogar naquele campo, é um campo com a grama pesada, é uma viagem cansativa, uma viagem chata, mesmo indo de avião, porque você tem que ir até Guarulhos, enfim, então tudo isso conta. E aí o que você falou, que é trabalhar o psicológico, é manter. Acho que a gente tem que ser consistente. Né? Por exemplo, nós fizemos um gol hoje de marcação-pressão, de acreditar na bola. Está sendo um time consistente. Né? Então manter essa consistência é muito importante. É isso que nós vamos fazer.